Olá, meu nome é Carmen Dornelles, eu sou psicóloga do programa Orienta e também estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a área que eu trabalho e também trazer alguma informação em relação ao mundo do trabalho e também as questões que nós estamos vivendo, né, nesse momento de pandemia. As mudanças na nossa sociedade, né, como nós podemos pensar no mercado de trabalho a partir desse momento, quais são os desafios que nós temos pela frente, quais são as competências e habilidades que estamos sendo, de uma certa forma, avaliados, experimentados e, de uma certa forma, nos reinventando no nosso dia a dia. Como eu trabalho com orientação profissional, é importante dizer que a orientação profissional nesse nosso processo, ele não é um processo que tenha um começo e um fim. E sim, nós costumamos dizer que ele é um processo contínuo, que ele começa lá quando a gente sai do ensino médio, onde a gente termina uma etapa importante da nossa vida escolar e vamos escolher a área que nós nos identificamos, a área que a gente gostaria de trabalhar, a gente começa a se identificar com profissões e com fazeres profissionais, e a partir disso, então, a gente vai, de uma certa forma, construindo o nosso projeto de vida. E é importante dizer que ele é um contínuo, por quê? Porque ele não tem começo, meio e fim, e sim, ele se dá durante toda a nossa vida. Então, a gente pode, sim, fazer uma escolha profissional hoje, né, de uma certa forma, atravessada por questões que fazem sentido para a gente nos dias de hoje, e ao longo desse processo a gente se dar conta que realmente pode ser modificada, ou até mesmo a gente pode escolher outra área para tudo. Mas o que é importante a gente dizer sobre isso? É importante dizer que o mais importante nesse nosso processo é a questão do nosso autoconhecimento. É quando a gente consegue identificar quais são os nossos desejos, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências, quais são as coisas que fazem sentido para mim, quais são os meus interesses e qual é o meu propósito de vida e também o quanto eu conheço o mercado de trabalho, o quanto eu conheço profissionais que atuam hoje nessas áreas, o quanto eu busco essa informação, o quanto eu sou protagonista dessa construção, então, do meu fazer profissional. E pensar isso hoje em dia já é um grande desafio, né? Porque ele tem muita complexidade que envolve todo esse nosso processo. Mas pensar que hoje nós estamos em um tempo de pandemia e com muitas mudanças, a gente fica se questionando, e agora, como que vai ser, né? Então, eu estou aqui para fazer algumas reflexões importantes com vocês. Nós já vivemos no século XXI um momento de aceleração, né, de mudanças muito rápidas, de uma exigência de respostas rápidas e eficazes, né, para dar conta de todos os desafios desse século. E, além disso, ainda um momento onde eu tenho que parar tudo, vir para um outro lugar, né, que a gente, de uma certa forma, desconhecia, e, de uma certa forma, estar com algumas imposições, limitações e, principalmente, um momento tão inseguro que toda a humanidade está atravessando. Então, isso já gera uma insegurança bem maior, porque ela também está falando das minhas emoções e, principalmente, do medo que eu tenho, às vezes, de não dar conta das coisas que eu desejei, que eu imaginei, até mesmo que eu tenha planejado. O que eu quero trazer para vocês? Que o mundo continua veloz, né? E ele continua nos exigindo habilidades e competências importantes para a gente poder dar conta. Mas quais são, hoje em dia, essas habilidades e competências? A gente costuma dividir essas habilidades e competências em 3 blocos importantes, né? Um bloco de habilidades profissionais, que são aquelas habilidades que a gente desenvolve ao longo da nossa formação, e cada vez mais a gente percebe que a educação, né, a nossa formação, estar em busca de uma construção de conhecimento é um processo que deve ser contínuo, né? Então a gente tem que estar sempre muito ligado nesse processo, entendendo que mesmo que eu seja um profissional, que eu tenha uma formação, que eu tenha um trabalho, eu tenho que estar sempre atenta a essas mudanças no mercado de trabalho e também buscando novos conhecimentos, nova forma de fazer, para poder atender demandas que são dinâmicas, né? Então, é entender que esse processo não é um processo, ok, a Carmen se formou e agora, então, ela está tranquila. Não, né? E cada vez mais o mercado vai nos exigir isso, né? Vai nos exigir essa aprendizagem, esse conhecimento, essa construção contínua,
né? Então, deixo de recado para vocês aqui que estão me ouvindo, que a educação, ela é um processo permanente, que ela não se dá, né, somente em locais formais, né, de educação, mas também a gente tem que ter um protagonismo na busca de novos conhecimentos para poder compor, então, novas competências no nosso mundo do fazer, tá bem? Além, então, dessas habilidades profissionais, nós estamos falando muito, já há bastante tempo, das habilidades emocionais, né? Então, a gente está falando muito, está ouvindo falar muito em inteligência emocional. E falar em inteligência emocional é falar sobre como cada um de nós lidamos com as nossas emoções e o quanto elas podem nos impulsionar para novos processos ou o quanto elas podem, de uma certa forma, impactar nos nossos resultados sobre as nossas vidas a partir de uma emoção. E eu gosto muito de trazer aqui com vocês, eu estou buscando aqui, uma fala do Leandro Carnal, quando ele fala, né, que a inteligência emocional, ela é a capacidade que nós temos de avaliar nossas emoções, mas também ela está muito ligada com o que a gente costuma dizer de sucesso e fracasso, né? Porque muitas vezes, a partir de um não entendimento dessa minha emoção, de um não enfrentamento de algumas questões que impactam no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha forma de pensar, na minha forma de entender o mundo e perceber o mundo, ela pode impactar diretamente no meu trabalho. Nós estamos vendo hoje, né, pesquisas, né, mundiais, onde elas estão dizendo o seguinte, que as pessoas são contratadas, né, por habilidades e competências profissionais e educação formal, e estão sendo demitidas por incompetências, na verdade, né, por não terem competências de inteligência emocional, né. Então, a gente percebe que cada vez mais é importante a gente pensar na questão da nossa habilidade, da nossa resiliência, da nossa empatia, de como a gente consegue, então, nesse momento, se posicionar para buscar as nossas questões. Não significa que ter inteligência emocional eu não sinta medo, né? Porque o medo, ele é uma resposta para questões novas, é uma resposta, né, nossa própria forma de processar nossas emoções, né, nossa forma de nos desenvolver como seres humanos, ele é cada situação que eu vá viver, que eu desconheça, ela vai me oportunizar, então, essa sensação de insegurança, né, e muitas vezes um medo. Mas o que a gente costuma dizer? Coragem é não ter medo de nada, e aí eu quero dizer para vocês, né, que coragem é pegar o medo pela mão e levar ele para ação. É dizer que apesar de estar com medo de algumas questões, é importante também, né, enfrentá-las, né? Porque de uma certa forma, se eu não enfrento, esse medo ele me paralisa e aí eu não consigo dar continuidade no processo. Obviamente que esse medo ele pode ser algo que eu consiga perceber e dar conta e a partir disso achar estratégias para eu dar conta desse medo, né? Mas para eu ter as ações que eu falei anteriormente, mas também ele pode ser um medo que me, de uma certa forma, impacta, né? Tem um impacto negativo no meu dia a dia. Então, é importante também a gente perceber que quando nós estamos sentindo algumas questões que estão nos impossibilitando de dar continuidade aos nossos projetos, né, ou no nosso dia a dia, que estejam afetando a qualidade nossa de vida, a gente deve buscar uma ajuda profissional. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, também a gente olhar com muito carinho, né, para essas nossas fragilidades, também é bastante importante, tá certo? A gente também estava falando um pouquinho aqui sobre, então, as habilidades, então, profissionais, inteligência emocional, mais das emoções, e a gente também está falando dessas transformações nessa digital, desse mundo tecnológico, onde a gente também tem que se deparar com ferramentas novas para dar conta do nosso dia a dia, né? Onde hoje nós estamos nas nossas casas, trabalhando, né, com tecnologias, com redes sociais, com uma série de ferramentas super importantes para que a gente se comunique com o mundo e comunique também
às pessoas, né, o que nós estamos fazendo. Então, o que eu acredito que é importante? A gente tem que estar muito ligada nesse processo também, porque isso é uma realidade. Muitas vezes as pessoas costumam comentar comigo sobre, ai, Carmen, eu nunca imaginei que eu ia estar tendo aula de uma forma remota, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma reunião de uma forma remota, eu mesmo hoje aqui com vocês gravando esse vídeo, né, a partir de uma plataforma. Então, é poder pensar um pouquinho que esse processo já era um processo que já estava se encaminhando, já acontecia isso em muitas empresas no mundo todo, né, já era comum em algumas instituições e organizações do mundo. Isso veio para ficar, é uma realidade, né? Então, assim, a gente poder entender que quando a gente vive crises, pandemias e guerras, nós também temos processos, né, na nossa construção da nossa sociedade, importante a gente pensar que alguns processos são acelerados. Então, não era algo que veio com a pandemia, já existia essa possibilidade de nós construirmos o nosso conhecimento nas nossas instituições, às vezes com alguma formação em AD, de forma remota, né? As pessoas já estavam se comunicando pelo mundo, né, por essas ferramentas de comunicação e de tecnologia. Então, a gente só tem que entender que isso veio para ficar, mas que também eu tenho que entender que isso também tem que aproximar as pessoas. Enquanto nós falamos com as pessoas por aqui, por essas redes, a gente também tem que continuar transmitindo, né, essa questão da humanidade que nós temos, né, o cuidado com o outro, a atenção com o outro, né, o cuidado com o outro. Então, isso tudo é bastante importante entendermos, que nós não podemos ter somente uma habilidade isolada, nós temos que, de uma certa forma, conversar com habilidades diferentes, de áreas diferentes, e que nos conduzam para a conquista dos nossos objetivos, né, e da nossa busca nas nossas realizações, dos nossos projetos, né, e principalmente, gente, como a gente está falando aqui em orientação profissional, na construção, então, do nosso protagonismo, para que a gente faça escolhas assertivas para desempenhar um papel de um sujeito social aqui na sociedade, a partir, então, desse nosso olhar sistêmico, entendendo que não basta eu só ter um conhecimento formal, não basta só eu ser empática, que não basta só eu ter um conhecimento de uma ferramenta tecnológica, mas o quanto eu consigo integrar todos esses conhecimentos, né, para poder dar conta, então, desse momento que nós estamos passando, de entender que nós temos aprendizagens, que a aprendizagem ele é um processo contínuo, que nós o tempo todo estamos nos reinventando, e que educação, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas, né? Que educação, ela fala do quê? Ela fala daquele momento onde eu estou preparada, né, nesse processo de busca, de construção de conhecimento, a dar novas respostas às situações que eu já conheço. Então, quanto mais a gente busca informação, quanto mais nós estamos atentos aos contextos e ao cenário que nós estamos inseridos ou que nós temos interesse em nos inserir ao longo da nossa vida profissional e pessoal, mais respostas, mais condições eu vou ter de poder me adaptar, de ser resiliente aos novos processos e principalmente em ter minha realização pessoal e profissional na minha vida.